Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana aí de Marta Maria. Essa semana nós vamos abordar Doutrina e Convênios 81 a 83. E o tema da semana aqui no Vem Segue-me, né, é porque a quem muito é dado, muito é exigido. Pessoal, nós temos aqui um convidado super especial. A gente tava falando, ele tá procurando aqui. E muito engraçado, por sinal, engraçadinho esse. Vamos chamar de palhaço? Aqui na frente do público, grande público aí. Pô, assim já tá começando mal o negócio aqui. A gente já ficou aqui muito brother, entendeu? Um zoando o outro. Já ficou bem amigo. Não, zoando não. Fazendo comentários extemporâneos e espontâneos. Tá? Adorei, o seu vocabulário é bem melhor do que o meu. Exato. Adorei. Então, nós temos aqui o irmão Marcos Martins e nós estamos tão animadas para ter você aqui conosco. Ele não se vê assim não, mas a gente está muito feliz mesmo. E a gente até comentou que ele é uma lenda, né? Não é Covid. Não é Covid. Não é só Covid. Mas... alergia. Não, mas de verdade, ele e a família dele fazem parte da história da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias no Brasil. Todos nós fazemos parte Todos nós, mas ele é muito humilde, mas tá bom. Então, assim, eu vou falar um pouquinho do que eu sei. Tenho orgulho da minha humildade. Isso, né? Mas o irmão Martins, ele, então, tem doutorado em Sociologia, né, doutor, e lecionou 23 anos no Havaí, já lecionou aqui na BYU de Utah, né, já serviu 2 missões, né, São Paulo Norte, e São Paulo Norte também, né? Como missionário de tempo integral e como ele e a esposa líderes de missão. Né? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Nós estamos bem animadas para abordar, então, esses assuntos tão importantes. Mas fala um pouquinho mais de você, um pouquinho do que você tem feito. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio muito grande. Eu, depois que recebi o convite, fui ver os seus vídeos e vi a lista de pessoas, celebridades da igreja no Brasil que vocês trouxeram aqui. Então, você me senti... é uma? Ok, tá bom, tudo bem. Não vamos discutir aqui, porque pega mal, né? Espírito da contenda, né? Vamos evitar contenda, tudo bem. Então, mas... Eu mandei o WhatsApp para você lá, a mensagem lá, eu estava muito animado para estar aqui também. E como você pediu, de fato, eu sou filho de Elvésio e Rudá Martins, ambos já falecidos. Nós 3 fomos batizados dia 2 de julho de 1972, no Rio de Janeiro. E na época eu só tinha uma irmã, a Marisa Helena, e depois tive mais um irmão, o Rafael, e uma irmã, a Aline, que vieram para a nossa família. E, de fato, em 1978, meu pai e eu recebemos o sacerdócio logo depois da revelação que o presidente Spencer W. Kimball, seus conselheiros e 10 dos 12 apóstolos receberam aqui no templo de Salt Lake City. Então, não fomos os primeiros a receber, você me perguntou, não fomos os primeiros. Por uma questão burocrática lá. E meu bispo, na época, queria primeiro receber a carta instruindo ele a nos dar o sacerdócio. Então, os outros membros que eram afrodescendentes lá no Rio de Janeiro já tinham recebido o sacerdócio e nós estávamos lá ainda esperando. Então, não fomos. Mas recebemos, então, e foi justamente, nós estamos agora em junho, né, de 2025, foi dia 18 de junho de 1978, meu pai e eu recebemos o sacerdócio arônico, e na semana seguinte, dia 25 de junho, recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, então foi rapidinho e rasteiro. Quantos anos você tinha? Desculpa. 19.
E eu estava noivo, prestes a me casar, e minha noiva era uma missionária retornada, então, para encurtar a história, 3 semanas antes do casamento, eu resolvi, no caso, adiar o casamento. Ela me apoiou para que eu pudesse servir uma missão, porque o presidente de estaca não ia me dar sossego se eu não servisse uma missão. Lamento, eu não vou fingir aqui que eu fui algum herói, não sei o quê, porque meu testemunho eu não senti nada, foi só pura pressão. Mas tem que ir. Tá bom. Okay. Então, 3 semanas antes do casamento, e antes as pessoas me criticavam porque eu não estava indo na missão. Aí, quando eu anunciei que estava indo na missão, me criticaram. Você vai casar? Como é que você tinha que ter vergonha na cara, usando a missão como desculpa para não casar, não sei o quê. Aí eu liguei para o presidente da estaca e falei, olha, você tem que me ajudar agora aqui. Antes eu era iníquo porque não estava indo, agora eu sou iníquo porque estou indo. Me ajuda aqui. Aí ele telefonou aqui para Salt Lake, para o departamento missionário, e disseram, tá bom, vamos tratar dos papéis dele o mais rápido possível. Tá? Então, diz para ele se apresentá-lo já no CTM, que era novinho em São Paulo, ainda em 78, lá na rua Itapeva. E temos um grupo entrando lá dia 8 de agosto de 78. Diz para ele se apresentar lá, e até lá nós vamos saber para onde ele está indo. Então, eu fui para o CTM, sem chamado, sem coisa nenhuma. Então, foi assim que começou. E acabei servindo na missão São Paulo Norte. Coisa que, quando o Church News saiu, falando sobre os primeiros 3 missionários, dizia então que eu já estava servindo e tinha 2 outros que iam entrar aqui no CTM de Provo em setembro. Então, eu fui o primeiro, depois da revelação, a entrar no campo. Mas não por testemunho ou alguma coisa, foi por causa desse conjunto de circunstâncias aí. O testemunho da missão, né? Mas Você pode perguntar, lógico, porque você, afinal de contas, você é uma das donas do podcast, lógico que você pode perguntar. Então, olha, isso é uma coisa que eu não, acho que, ou talvez não fazia, nunca parei para pensar. Então, antes disso, os membros afrodescendentes, eles não serviam missão. Os homens, porque não tinham sacerdócio. Nem as mulheres. Nem as mulheres. Não serviam missão. Não serviam missão. Não serviam missão. Então, daí, quando... Não tinha ordenança do templo. Bom, nós não tínhamos o templo ainda no Brasil, estava em construção, o Templo de São Paulo. Foi dedicado no final de 78. Mas quando eu estive aqui nos Estados Unidos em 76, fui a Los Angeles, estava lá nos jardins do Templo de Los Angeles, não podia entrar. Estive aqui em Salt Lake, estive aqui em Provo, e não podia entrar para fazer batismo. Eu era jovem para fazer batismo, eu tinha 16 para 17 anos de idade, não podia. Então, era assim. E como que você e a sua família lidavam com isso? Olha, nós somos conversos, né? Então nós recebemos os testemunhos da veracidade, da mensagem da restauração. Então, para nós, uma vez que nós tivemos esse testemunho de que realmente Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram para Joseph Smith e o chamaram como um profeta, sabe? Nós queremos fazer parte dessa igreja. Se o preço para sermos parte da igreja é esse, estamos dispostos a pagar. Todo mundo acreditava que isso era a mente e a vontade do Senhor. Na época, tínhamos pouquíssimas informações a respeito. Hoje, em 2025, sabemos, tem um caminhão de informações a respeito. E é um caminhão de lixo, tá? Lamentavelmente. Porque quanto mais você pesquisa sobre isso daí, pior a história fica. Não houve revelação, não houve coisa nenhuma para instituir essa proibição de ordenação de negros ao sacerdócio. Então, foi algo que o presidente Brigham Young tirou da cabeça dele e, ao longo das décadas, o pessoal achou que ele deve ter recebido uma revelação. Né? Então é aquilo, não tinha templo, não tinha missão, não tinha templo, não tinha nada. Quando nós começamos a frequentar a igreja, nós não podíamos nem ir à reunião do sacerdócio. Eu e meu pai não podíamos ir à reunião do sacerdócio. Logo depois, foi permitido que foi nos permitido ir à reunião do sacerdócio da ala.
mas não aquela reunião geral do sacerdócio da estaca. Não podíamos frequentar aquela. Só pudemos frequentar em 1977. 77, a instrução, não precisa ter o sacerdócio para frequentar essa reunião. E aí nós começamos a frequentar. E em 78 veio, então, a revelação. Então, mas tínhamos chamados na igreja, chamados que não exigiam a ordenação ao sacerdócio. 2 semanas depois do nosso batismo, meu pai foi chamado como professor da escola dominical para a aula que hoje nós chamamos de doutrina do evangelho, que na época era aula para os membros com mais de 1 ano de batizados. E meu pai com 2 semanas. E não tinha manual. Era, naquele ano, em 78, eles estavam estudando Regras de Fé, o livro Regras de Fé do Elder James Talmage. Então o presidente do ramo deu uma cópia para ele e falou, semana que vem é capítulo tal. Ele falou, o presidente do ramo chegou, meu pai era um executivo, era gerente financeiro da Petrobras Distribuidora, uma das subsidiárias da Petrobras. E ele era professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá próximo do Maracanã. Ele dava aula de contabilidade e finanças. Então o presidente chegou, você é professor universitário também, né? Ele falou, eu dou aula 2 vezes por semana à noite. Falei, tá bom, tá aqui, ó, você é professor da escola dominical agora. Então, logo depois, a estaca Rio de Janeiro foi organizada em setembro. Meus pais foram chamados para servir na escola dominical da estaca. Meu pai como conselheiro na presidência da escola dominical da estaca e minha mãe como conselheira na presidência da escola dominical júnior. Escola dominical júnior, porque a primária era durante a semana. E tinha a escola dominical júnior aos domingos. Então ela foi conselheira da escola dominical júnior da estaca. Então sempre estivemos servindo, sempre estivemos envolvidos com cargos de liderança e tudo. Ora, lógico, depois da revelação, então, meu presidente de estaca, que por sinal mora aqui no norte de Utah agora, o presidente John Kemeny, ele logo, quase que de imediato, chamou meu pai para servir como secretário executivo da estaca, para que ele pudesse, o mais rápido possível, aprender toda a dinâmica de liderança do sacerdócio e tudo. E foi quando ele foi ordenado, então, sumo sacerdote. E no ano seguinte, em 79, a estaca foi dividida e ele foi chamado, então, como conselheiro na presidência da nova estaca. E alguns anos depois, ele foi desobrigado, foi chamado como bispo. E em 1987, como presidente da missão Brasil-Fortaleza. Ele foi o primeiro presidente daquela missão. E então, em 1990, foi chamado como 70, autoridade geral, no segundo quórum. Na época tínhamos o segundo quórum. Então, Elder Hélio da Rocha Camargo tinha sido o primeiro brasileiro a servir como membro como uma autoridade geral. E meu pai foi o segundo. Então, ele serviu até 1995. Discursou 2 vezes em conferências gerais. Então, foi assim. No meu caso, eu também tive o privilégio de servir. Eu servi 2 vezes como bispo no Rio de Janeiro e lá na BYU Havaí. Servi 7 vezes como membro do Sumo Conselho de Estaca. E servi uma porção de outras posições. Meu chamado favorito ainda é professor da escola dominical, professor de doutrina do evangelho, que é o meu cargo atualmente lá na minha ala, lá, que é em Auburn, no subúrbio de Seattle, no estado de Washington. Eu digo pessoal, olha, todo bispo que me chamar para servir como professor de doutrina do evangelho na escola dominical, eu sei que é um bispo inspirado. É o meu teste para ver se o bispo é inspirado mesmo. Então, que legal. Então, e, lógico, minha esposa e eu, então, tivemos o privilégio de servirmos na missão São Paulo Norte. Lideramos a missão de 2011 a 2014. Então, por aí a coisa. Agora, eu tenho mais uma pergunta. Diga. Relacionado a isso. Antes da gente... Porque eu acho que é uma coisa interessante, né, de se falar. Você acha? Eu acho. Tá bom. Eu vejo muitos membros da igreja hoje em dia, eu tenho amigos, familiares, que
nem são afrodescendentes, né? E olham para trás nessa época e se sentem incomodadíssimos com isso e decidem sair da igreja por causa desse fato. Qual seria o seu conselho? O que você diria para essas pessoas que se incomodam muito com essa parte da história da igreja? Olha, é uma pergunta que me é feita com maior frequência do que você pode imaginar. E minha resposta, ao longo dos anos, inicialmente era, olha, argumento disso, daquilo, não sei o quê, mas, sei lá, os últimos, não sei, 20 anos, mais ou menos, é uma resposta muito mais simples, mas acredito muito mais eficaz, que é dizer, olha, releia o livro de Mórmon em espírito de oração. Porque se a pessoa relê o livro de Mórmon em espírito de oração, conforme Moroni falou, mas é membro da igreja, olha, mas lê de novo, pondera, ora. Porque se a pessoa tiver um testemunho de, olha, realmente Deus chamou profetas hoje em dia. Olha, então, olha, isso aí é um assunto entre Brigham Young e o Senhor. E os outros profetas que mantiveram a proibição e o Senhor. Quanto a mim, eu quero essas bênçãos que estão prometidas aqui. Esse é um livro de doutrina e convênios. Eu quero entrar nesses convênios, eu quero fazer esses convênios e receber todas as bênçãos, todas as honras que advêm dele. Agora, quem fez, deixou de fazer no século XIX e na primeira metade do século XX, que manteve... Olha, isso é com o Senhor. Eu só me preocupo comigo. E eu também tenho mais uma pergunta. O senhor... Mais uma? Mais uma. Não lembro de você ter feito nenhuma. É. Não, mais... Ok, tá bom. Tá bom, vamos lá. Okay, Você viu muito, assim, a gente vê doutrina e convênios, né, como a igreja está se estabelecendo e como as coisas vão acontecendo e crescendo pouco a pouco. E você, o pouco que você contou, né, você participou muito do crescimento da igreja, né, assim, da primária ser durante a semana e coisas assim, dessas mudanças. E como que, se você pudesse falar, assim, em uma palavra para quem está ouvindo a gente, assim, como se adaptar a essas mudanças e como conseguir ver essas mudanças positivamente para o bem de Sião? Ok. Uma palavra. Em uma palavra. Não pode ser duas. Pode ser duas. Ou pode discorrer também um pouquinho. Não. Você falou uma palavra, eu pedi encarecidamente que você me deixasse falar duas. Ok. Revelação pessoal. A nossa salvação, a nossa permanência na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias necessariamente requer revelação pessoal. Se eu não tiver continuamente uma renovação desse testemunho pelo poder do Espírito Santo, que esses homens são profetas, videntes e reveladores, olha, é uma questão de tempo até que aconteça alguma coisa onde eu vou esbarrar e vou tropeçar. É só uma questão de tempo. Pode ser negro de sacerdócio, ou poligamia, ou seja lá o que for. Tá? Sempre, porque, veja bem, o pessoal costuma dizer, a igreja é perfeita. Quando eu fui batizado 53 anos atrás, em 72, a gente dizia, a igreja é perfeita. Hoje, com o meu treinamento acadêmico aí, né, como sociólogo especializado em religião e relações raciais e étnicas, eu disse assim, olha, seria ideal, seria melhor dizer que a igreja é perfeitamente adequada às necessidades dos santos dos últimos dias mundialmente. Daquela época, De cada época. Exatamente. Porque você veja que tem certas coisas na igreja que dizem, mas por que estão fazendo isso? É porque em algum lugar do mundo surgiu uma situação que requer aquela adaptação. Mas para evitar que aquele problema surja em outros lugares do mundo, então aquela instrução já é disseminada para toda a igreja. E em alguns países, mas para que isso? Para que isso? É como
nós vamos ver depois em Doutrina e Convênios, mais adiante, né? Aquela parábola que o Senhor dá dos servos construindo a torre. Mas para que essa torre? É época de paz, por que o Senhor mandou construir essa torre? É isso. Então, sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai ter alguma mudança, que vão ter pessoas que falam, não, isso aí eu não... Isso aí é difícil de eu... E por isso que eu disse, então, olha, o que é necessário é revelação pessoal contínua. Revelação contínua não pode ser só em Salt Lake City, na sede da igreja, no edifício de administração da igreja, onde está a primeira presidência, o quórum dos 12 e a presidência dos 70. Revelação contínua não pode ser só lá. Tem que ser aqui, em cada um de nós. Porque eu receio que, se não for assim, eventualmente todos nós vamos ter alguma coisa que vai ser exigida de nós e que vai ser uma pedra de tropeço para alguns, se nós não tivermos aquele testemunho escrito, olha, não entendo, já pensei bastante, olhei, não consigo entender, mas vou fazer. Como nosso pai Adão. Isso me lembra de uma escritura em 1 Nef, quando o Nef está pedindo para o anjo. Né? O pai dele teve o sonho da árvore da vida, e daí o anjo está conversando com o Nef e mostrando a visão para ele, e o anjo vai perguntando, nossa, tá vendo aquilo? O que você vê? E tal. E tem uma parte que ele fala assim, o anjo pergunta, conheces tu a condescendência de Cristo? Ou de Jesus? Eu não lembro. De Deus. A condescendência de Deus. E Nef fala, eu não sei de todas as coisas, mas... Não? O que ele fala? Não, mas é que tá... Vamos pegar as escrituras, espera aí. Não. Ele deu uma resposta mais elegante. Mais elegante, desculpa. Ele não ia dizer, não sei. Não sei, ainda. Não, eu já falei isso algumas vezes nas minhas lives. Nunca diga não sei. Não sei. Que Nef deu a resposta ideal. O que ele fala? Mas me lembra. Eu sei que ele ama seus filhos. Eu sei que ele... Ele Mas não sei o significado de todas as coisas. Não, mas ele falou que ele sabia. Primeiro ele falou que ele sabia. Eu sei que ele ama seus filhos. Então é aquilo. Se tiver numa aula, escola dominical, Cidade de Socorro, quórum de elders, a professora perguntou qual é o significado, irmã, qual é o significado para você, tá, do poder expiatório de Cristo na compensação das nossas bênçãos? Ela disse assim, olha, é uma boa pergunta, mas, se me permite, o mais importante é o amor de Deus. Não respondeu a pergunta, e a professora não pode dizer que você está errado. Gostei. Tá. Mas então assim, foi isso aí que a gente aprende de Nef. aprendi, Aprendeu de Nef. Tá? Eu sei que ele ama seus filhos. Eu sei que Ela perguntou, o que é condescendência? Não é, mas essa escritura me ajuda tanto, porque às vezes é só isso que a gente precisa saber. Eu não sei o significado de todas as coisas. Eu não sei porque isso aconteceu, né, com o sacerdócio, com os negros. Eu não sei o porquê da poligamia. Eu não sei. Mas eu sei que Deus ama todos os seus filhos. E eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. E eu sei que Joseph Smith foi um profeta. Você percebeu o que você está falando, né? Eu sei. Como é que você sabe? Por meio de... Revelação pessoal. Mas isso como eu disse, é um testemunho que precisa ser renovado. A gente não pode viver baseado no testemunho que a gente tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás. Quando eu entrei para a igreja, não sei o quê, eu senti... Alma fala isso, no capítulo 5 de Alma, ele fala, podeis sentir isso hoje? É interessante. Tem uma porção de perguntas que a Alma faz, um capítulo espetacular, mas podeis sentir isso hoje? Eu senti naquela época, mas e hoje? Então, exatamente o que você falou. Eu sei o que eu sei, mas é o que eu estou sentindo pelo Espírito Santo. Então, não estou entendendo, mas vou seguir. Uhum. E puxando o gancho, então, realmente de revelação pessoal, o Vem me deixa claro pra gente que, a gente até comentou isso no episódio passado, né? De que a maioria das revelações em Doutrina e Convênios é dirigida a pessoas específicas, né? Mas sempre podemos encontrar uma maneira de aplicarmos a nós mesmos, né? Então, essas sessões que a gente vai ver aí, nós vamos ver 81, 82 e 83. Na 81, o senhor chama Frederick Williams como para ser um sumo sacerdote conselheiro na presidência do sumo sacerdócio, né?
que agora A é... gente chama de primeira Primeira hoje presidência. chama de primeira presidência. Eles não chamavam de primeira presidência na época, mas exatamente. Na verdade, o senhor chamou o irmão Jesse Gossi, né? Mas Jesse não serviu fielmente, então por isso Frederick Williams foi chamado para substituí-lo, né? O que aconteceu com ele aqui, o que a gente está falando, ele deixou de... Não. Essa revelação. E foi justamente um exemplo do que você acabou de dizer. A revelação foi dada ao profeta Joseph Smith, endereçada a Jesse Gossi. Mas como Jesse Gossi não se manteve fiel, disse, olha, Frederick G. Williams, agora você está nesse chamado, essa revelação agora é para você. Então, como o senhor está falando aqui de conselheiros, essa revelação aqui, seção 81 do Doutrina e Convênio, serve para qualquer conselheiro ou conselheira na igreja, não só na primeira presidência, mas conselheiros de sociedade de socorro, de primária, de escola dominical, presidência de quórums, bispados, presidências, conselheiros em qualquer presidência podem olhar isso daqui e dizer, olha, porque é aquilo que está dizendo, olha, versículo 3 aqui, ele fala, eu reconheço, ele está falando sobre Joseph Smith, eu reconheço, abençoá-lo-ei, como também a ti, se fores fiel no conselho. E aí é a coisa importante, conselheiros precisam aconselhar os líderes. E os líderes, os presidentes, os bispos, as presidentes, precisam ouvir suas conselheiras, precisam ouvir seus conselheiros. E não apenas ouvir, mas pedir que eles, que elas as aconselhem, que eles os aconselhem, que elas as aconselhem. Porque é uma coisa que nós vamos ver lá no final de seção 107, que em português diz agora que cada homem aprenda o seu dever. Que em inglês é o verbo let every man learn his duty. E o verbo let também pode ser traduzido como permitam que cada homem aprenda o seu dever. O presidente Spencer W. Kimball falava sobre isso. Olha, presidente, deem a chance aos seus conselheiros, tá, de servirem, de aconselhar. E aqui o senhor está dizendo que ser fiel no conselho, ainda no versículo 3, seção 81, no cargo para o qual te designei, com oração constante, em voz alta e em teu coração, em público e em particular, e também no teu ministério, proclamando o evangelho na terra dos vivos e entre teus irmãos. Assim, agindo, farás o maior bem a teus semelhantes e promoverás a glória daquele que é teu Senhor. Ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, que é o de conselheiro, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. E aí o Senhor faz a promessa de vida eterna. Então, é exatamente o que você falou. Era para Jesse Gossi, foi para Frederick Williams, e serve para todos nós em chamados de conselheiros. Agora, só que não fica só aí. Aí é que nós temos que olhar para a seção 131 e lembrar do que o profeta Joseph Smith ensinou, que o novo e eterno convênio do casamento é uma ordem do sacerdócio. Então, maridos e esposas têm que se aconselhar mutuamente dessa forma. Dessa forma. Socorrendo um ao outro, erguendo as mãos um do outro, fortalecendo os joelhos um do outro. O que podem ser isso? O que podem hoje significar erguer os braços uns dos outros e fortalecer os joelhos? Vai depender de onde a gente... Pode ser na ala, pode ser em casa, né? Vai depender de onde a gente está aplicando aquilo, né? Mas eu estou pensando aqui... Você sabe, socorre os fracos. E está dizendo, Fortalece. Ergue as mãos que pendem. Se a mão está pendendo, ergue as mãos. Pede ajuda, né? É verdade. Faz total sentido. Ó, zip. Tá? Fortalecer os joelhos. Eu lembro as pessoas, olha, não tem nada doutrinário sobre ajoelhar, mas são comportamentos simbólicos na hora de uma oração
onde nós abaixamos nossas cabeças, simbolicamente, tá? Significando que nós nos humilhamos diante do Senhor, somos humildes diante dele, uma expressão de humildade. E o ajoelhar é uma expressão de profunda humildade diante de Deus. Fortalece os joelhos enfraquecidos. Joelho enfraquecido é aquele joelho... Não está conseguindo orar. Não dobra, não está... Não tá conseguindo... Não, ele pode até dobrar, mas não vai aguentar o corpo. Vou aguentar. Você pode... Aí a pessoa não fica porque tá bamba, a perna tá bamba. Você fortalece os joelhos enfraquecidos. Olha, mãos que penem, joelhos enfraquecidos, tudo tem referência à oração. E a oração é o nosso acesso ao nosso Pai Celestial. Quando nós fazemos oração, se a gente parar para pensar, toda vez que a gente faz oração com sinceridade, nós estamos nos aproximando do véu. Nós chegamos junto do véu e falamos com o Senhor. Somos seres mortais, imperfeitos, e todos nós temos nossas fraquezas, nossas imperfeições, tudo. Não temos condição de falar diretamente com Ele, por méritos próprios, nenhum de nós tem. Daí a necessidade de nós usarmos aquela invocação de autoridade, que é a expressão em nome de Jesus Cristo. Com a autoridade de Jesus Cristo, as nossas orações chegam ao Pai. Se nós orássemos sem ser o nome dele, não chegam. Nem sai do teto. É aquele negócio. Deus é um Pai amoroso. Então, quem fizer lá recitar uma Ave Maria, um Pai Nosso, ele não vai deixar de abençoar. Agora, não vai abençoar com as maiores bênçãos. Vamos continuar no 2, então? Ana, você lê pra gente? Sim. Contudo, há entre vós alguns que pecaram muito. Sim, todos vós pecastes. Mas em verdade vos digo, acautelai-vos daqui em diante. Abstende-vos do pecado para que dolorosos julgamentos não vos caiam sobre a cabeça. Então, né, ele falou, todo mundo pecou, mas vamos nos acautelar daqui em diante, né? Se abstém do pecado para que dolorosos julgamentos não vos caiam sobre a cabeça, né? Vale a pena relembrar que essa revelação aqui é abril de 1832. Então a igreja tinha pouco mais de 2 anos de existência. Então todo mundo aqui era recém-converso. Todo mundo recém-converso numa igreja onde não tinha escola dominical, não tinha sociedade de socorro ainda, não tinha quórums do sacerdócio, não existiam ainda, não tinha seminário, instituto, nada disso. Então muita coisa ainda era o pessoal aprendendo por observação. E então não é de admirar que o Senhor diz, olha, alguns pecaram muito. Porque talvez nem sabiam que estavam pecando, muito provavelmente. Não existia a palavra de sabedoria ainda. Muito embora o Senhor já tinha falado sobre contra o adultério, desde a seção 42, não cometerás adultério, tudo isso. E já tinha falado também, seção 59, de guardar o sábado, né, guardar o dia do Senhor. Mas é aquilo... Doutrina e Convênios, esse livro aqui, só foi publicado e disseminado em 1835, 3 anos depois dessa revelação ter sido recebida. Então, muitas coisas, quem ouviu na igreja, mas não tinha como chegar em casa, ler, ponderar, o que está sendo dito, o que foi dito. Não, se eu lembrei, aí eu vou cumprir. Se eu não lembrei, aí não... Então, aí o senhor está falando, olha, de fato, tem problemas aí, mas é que acautelai-vos, para que os dolorosos julgamentos não vos caem sobre a cabeça. Então, a gente tem que dar uma colher de chá para os membros da igreja daquela época. E a gente tem visto também muitas brigas aqui, né? Muitas contendas. Então também penso que esses pecados talvez era só também coisa de um tá brigando com o outro, porque, né, lembrando que eles estavam tentando construir Sião, agora eles tinham que dividir a plantação de milho, mas um estava acostumado a fazer o milho sozinho, o outro... E era muita briga, né, o tempo todo. A gente tem que perdoar uns aos outros. Uhum. E aqui no versículo 3, então, nós vamos ver o tema da semana.
Porque a quem muito é dado, muito é exigido. E o que pecar contra a luz maior, receberá a condenação maior. A gente pensa naquela época também, mas eu só penso em hoje, né? Como a gente está aplicando isso hoje. Imagina pra gente que temos todas essas escrituras, né? Então é nos exigido, sim, trabalharmos na vinha do Senhor, pregarmos o Evangelho, servirmos uns aos outros, né? Lembrando que isso era um conselho, né? Uma conferência de sumos sacerdotes, élderes e membros, mas eram irmãos também que tinham, então, ordenação no sacerdócio maior, né, também. Então, é importante a gente lembrar, como você falou, né, Carol? Vamos pro 4, Carol, você lê pra gente? Invocais meu nome, pedindo revelações, e eu vos dou. Se não guardais minhas palavras, as quais vos dou. Vós vos tornais trazedores, justiça e julgamento são a finalidade fixada pela minha lei. Então, ele tá dando aqui as revelações, né? E se a gente, e se porventura, de novo, depois de ter recebido esse conhecimento, né, dessa abertura de olhos, digamos assim, e continuar essa transgressão, né, a justiça vem com a finalidade pela lei. A gente vive num mundo cheio de leis, né? São as leis físicas, as leis terrenas, as leis espirituais, a lei, né, do corpo. Tudo obedece uma lei, né? Tudo tem, como o irmão já falou, né? Tudo tem uma ação e uma reação, né? E eu acho que isso também a gente precisa estar atento com o que a gente vai fazer para que não transgrida as leis que não devemos transgredir. Irmão, você pode ler o 5 pra gente, então? Portanto, o que eu digo a um, digo a todos. Vigiai, porque o adversário espalha seus domínios e as trevas reinam. E a ira de Deus, no 6, a ira de Deus está acesa contra os habitantes da terra. E ninguém faz o bem, pois todos se desviaram do caminho. E interessante como ele fala, né? Eu adoro essa palavra, né? Esse verbo, vigiar, né? Vigiai, né? Porque o adversário espalha seus domínios. E o que digo a um, digo a todos. Né? Isso faz com que a gente também sinta que isso é para nós, né? Tem que ser para nós. Posso só voltar um pouquinho? Eu gosto muito desse 3, né? Do porque a quem muito é dado, muito é exigido. E a gente está falando muito, né, sobre o Senhor dando revelação para a gente, aqui para Joseph Smith, de pouquinho em pouquinho, né? A gente falou no episódio passado, né, que primeiro ele dá o leite, depois mel, depois vai um arrozinho, depois vai um macarrão, depois uma carne, daí vai, né, os bebês têm a introdução alimentar, né? E ele faz isso porque ele ama muito a gente, muito a gente. Porque se ele simplesmente desse pra gente tudo, né, toda a carne, ele ia estar condenando a gente, sem a gente nem entender que a gente estava sendo condenado. Né? Por que a gente vai para a primária e o primeiro convênio que a gente faz é o batismo? Porque naquela época da nossa vida, essa é a primeira coisa que a gente pode compreender e começar, é o primeiro convênio. E se a gente já fosse direto lá para o templo e fazer as investiduras no templo? A gente quer, né? É isso que a gente... a nossa meta é ir para o templo, mas tudo tem um tempo e é para proteger a gente. Tanto é que tem certos mandamentos que se você quebra antes de passar pelo templo e quebra depois de passar pelo templo, a disciplina é um pouco diferente. É muito mais sério quebras de certos mandamentos depois que você passar no templo do que antes. Porque aqui você tinha um conhecimento melhor, você tinha um convênio maior, mais sério com o Pai Celestial. E às vezes coisas pequenas também, né? Eu acho que tem, né, claro, os pecados, né? E as coisas também que realmente a gente tem que fazer. Se a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que ter uma reunião familiar, né? E a gente sabe do poder que isso vai trazer na nossa família, da luz que vai trazer, e a gente acaba aqui não fazendo. Claro, né? Isso tem muita dinâmica, envolve as pessoas, mas quando a gente se propõe a fazer essas coisas, né, mesmo depois de saber da importância, né, por exemplo,
importância de guardar o vínculo, sabe? Então, aquilo foi te revelado, você sabe da importância que entrou no seu coração. Mesmo assim, você transgride, né, sendo com a intenção, depois se arrepende, enfim. Não tem essa culpa, não tem esse... quebrei hoje de novo, acho que comprar, sabe assim? Nunca quero dizer, eu sei que existem exceções, tipo, se a pessoa tá Doente, precisa de um remédio, sei lá, coisas assim. Mas se... É a intenção do nosso coração também, né? Se você não tem essa intenção, se você pode não fazer, e você sabe do mandamento, né? Por quê? Então, levar as coisas levianamente, eu acho que isso também é uma coisa que isso vai ser muito exigido pra gente. Se a gente sabe das coisas sagradas e leva de modo leviano. Ouvindo vocês ensinando, eu estava olhando aqui, voltei na sessão 50 de Doutrina e Convênios, porque uma coisa me veio na mente agora, já que você focalizou o versículo 3, sessão 82, versículo 3, o que pecar contra a luz maior, ou contra a maior luz, receberá maior condenação, ou condenação maior. E aí me veio na mente, olha, o senhor falou em sessão 50 sobre isso, que aquele que prega e aquele que ouve, um prega pelo Espírito da verdade e o outro ouve pelo Espírito da verdade, e ambos se compreendem e são edificados juntos. E aí o Senhor diz assim, sessão 50, versículo 24, aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. E aí você tem que entrar na sessão 84, que diz, olha, a palavra do Senhor, sessão 84, versículo 45, a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz, e tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. E todo aquele que dá ouvidos à voz do Espírito vem a Deus, sim, o Pai. Então, aí, você pensa escrito, olha, para que a pessoa possa pecar contra a luz maior, ela tem que receber essa luz maior. E se a pessoa não recebeu a luz maior ainda? Uma pessoa entra para a igreja. Aprendeu já o evangelho? Sim, aprendeu. Mas tem uma diferença entre conhecimento e entendimento. Conhecemos muitas coisas, mas quantas dessas coisas nós realmente entendemos? Existe uma palavra no idioma inglês, que é a palavra insight, I-N-S-I-G-H-T, insight. Insight, a tradução literal é de visão interior, que é de você saber a essência daquilo que você conhece. E eu, ao ler a sessão 50, eu fico imaginando isso. Será que é isso que o Senhor estava falando aqui? Aquilo que é de Deus é luz. A palavra do Senhor é verdade, tudo que é verdade é luz. Aquilo que é de Deus, a palavra, os conhecimentos que nós recebemos nas nossas reuniões dominicais, é luz. E aquele que recebe a luz e persevera em Deus, recebe mais luz. Mas e se a pessoa ainda não está naquele ponto de estar recebendo mais luz ainda? E aí dá uma escorregada no mandamento, alguma coisa e tudo. Eu quero crer que, baseado no nosso entendimento do poder da expiação de Jesus Cristo, que essa pessoa não vai ter essa condenação maior, porque cometeu algum pecado, teve algum deslize ali, mas em ignorância parcial. Então, está sob condenação? Está sob condenação, mas é uma condenação parcial. E eu acredito que é isso que o Senhor fala aqui no versículo 7, sessão 82, versículo 7. Primeiro ele diz, né, começa aqui dizendo, no versículo 2, sessão 82, versículo 2, há entre vós alguns que pecaram muito. Sim, todos vós pecastes. Tá?
Mas aí no versículo 10 ele diz, em verdade eu digo, eu, Senhor, não vos atribuirei pecado algum. Espera aí, ele está... Não, eu só digo, olha, vocês são novos na igreja ainda, vocês não receberam tanta luz assim. Aquele que pega contra maior luz recebe maior condenação. Mas vocês não receberam maior luz ainda. Eles não sabiam nada de ordenanças do templo, não entendiam essa noção de convênios ainda, nada disso. Tudo era novidade para eles. Tudo era novidade para eles na igreja. Então, e hoje em dia, para nós, olha, mas eu já sou membro da igreja há X anos e tudo. Mas olha, podemos dizer que, olha, eu estou num certo ponto que sim, em comparação com a pessoa que entrou para a igreja 3 anos atrás ou 5 anos atrás, tem coisas que essa pessoa pode fazer e que, olha, o senhor vai dizer assim, olha, tá bom, você está novo na igreja. Se eu fizer a mesma coisa que aquela pessoa, o senhor vai dizer, não, peraí, você não, né? E eu suponho que o senhor vai levar essas coisas em consideração. Quando eu ensinava meus alunos lá na BYU Havaí, na minha aula de organização e liderança da igreja, um curso que eu criei, não sobre princípios de liderança, mas sobre organização da igreja. E eu dizia para eles, olha, antes de vocês pensarem quem vai para esse reino de glória, quem vai para aquele outro reino de glória, pensa o seguinte, escuta, quanto que essa pessoa entende? Porque não está na igreja, saiu da igreja lá, se empombou, pediu para tirar o nome dos registros da igreja. Mas quanto que essa pessoa entende? Ou será que foi uma decisão no momento de uma crise de fé, onde no meio daquela crise de fé, a pessoa não estava com tanta luz assim? E aí entrou naquele período um pouco de, olha, o seu testemunho, a sua luz, a luz de Cristo, você entrou numa situação que você não tinha tanta luz assim. Eu quero crer que as misericórdias de Cristo vão entrar nisso daí. Mais uma vez, não é uma coisa que deve ser usada como desculpa para se pecar, mas deve ser usada para nós olharmos os nossos irmãos e irmãs que estão afastados da igreja, ou que estão com problemas ainda, cumprindo mandamentos, com misericórdia. E dizer, olha, tudo bem, vamos continuar trabalhando com você. Vamos continuar ministrando para você. Vamos continuar orando para você. Ainda existe esperança em Cristo para você. Esse é um tema que nos últimos 4 anos eu tenho estado muito na minha mente. Que esperança nós estamos dando para as pessoas? Que esperança em Cristo nós estamos dando para as pessoas? Eu não penso mais em essa pessoa aqui parece que vai para o reino celestial, essa daqui deve ser reino terrestrial. Eu não penso mais nisso. Eu não faço esse tipo de julgamento. Olha, todos têm ainda possibilidades. Porque o Senhor vai julgar as pessoas baseado em variáveis que eu não consigo ver. Então, isso me vem na mente quando nós lemos aqui, o que pecar contra a luz maior receberá condenação maior. Muitos dentre nós, não recebemos ainda essa luz maior. E, consequentemente, não vamos receber a condenação maior. Eu gosto muito de uma citação do presidente J. Reuben Clark Jr., gosto muito, não tenho ela aqui, mas ele diz que o Senhor vai, quando ele executar seus julgamentos, ele vai dar a mínima punição que a lei permitir. E quando ele der a recompensa, ele vai dar a máxima recompensa que as leis eternas permitirem. Alguma coisa mais ou menos assim. Gosto muito disso. Então, olha, temos motivos para olhar nossos irmãos e irmãs que estão vacilando na fé com misericórdia. E uma pergunta, o que vocês pensam sobre, porque eu super concordo com isso,
né, de a gente ter misericórdia. A gente tem amigos, familiares que se afastam da igreja, mas eu vejo que também tem muitas pessoas dentro da igreja que estão vendo essa talvez compaixão e essa misericórdia como nós estamos permitindo pecado na igreja. Né? De tipo assim, se vier alguém que é homossexual, alguém que tá fumando e a gente acolhe, ou aquela irmã que tá com um monte de brinco, ou pessoas que estão com um monte de tatuagem. Tem membros da igreja, a gente recebeu comentários assim no nosso YouTube, né? De que, acho que a gente tava falando sobre o templo com o irmão Carbone, e a gente estava falando, eu perguntei, o que a gente faz agora que a gente vai ver membros da igreja dentro do templo com tatuagem? E ele falou assim, sabe o que eu faço? Eu fico feliz e eu abraço. E a gente recebeu alguns comentários de gente tipo, nossa, que absurdo, né? E eu acho que assim, eu entendo o posicionamento das pessoas de terem a preocupação de que a gente está sendo permissivo demais com pecados, mas a gente também quer ter misericórdia, a gente quer que eles venham na igreja independente das escolhas deles. Onde está o balanço? Olha, o balanço está justamente, o equilíbrio está justamente naquilo que nós não vemos. O que nós não vemos é o que está no coração da pessoa. Tá bom, o sujeito está todo cheio de tatuagem lá, não sei o quê, mas escuta, por que ele está indo no templo? Que bom que tá aqui. Por que está indo no templo? Então, é aquilo, olha, você pensa, escuta, você está vindo na casa do Senhor, significa que você tem fé nele, você quer as bênçãos. Então tá bom, seu brinco, sua tatuagem, seja lá o que for, aí, se seu bispo assinou sua recomendação, se o presidente de Estaca assinou sua recomendação para o templo, não vou ser eu que vou... Julga quem tem as chaves para o julgamento. Os outros, nós só servimos e apoiamos. E amamos, né? Então, e aí puxa o versículo 8, e também vos digo, dou-vos um novo mandamento, para que compreendais a minha vontade concernente a vós. Em outras palavras, dou-vos instruções sobre como agir perante mim, a fim de que isso se transforme em vossa salvação. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Mas voltando para o novo mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns a outros vos ameis, né, Mateus? Então, falando no amor, né, Carol, que você está falando, como a gente tem que agir um com o outro, com amor. Eu lembro que quando eu estava servindo na Flórida, eu estava numa reunião de conselho, e as pessoas traziam, né, as coisas para o conselho, mas teu irmão, não sei o quê, né? E o bispo falou assim, a gente só ama eles. A gente só ama, mas se a irmã não quer saber de visita, não quer bater na porta, a gente continua amando. Vamos continuar fazendo a nossa parte e o nosso papel é amar. Então, eu achei isso muito legal. Às vezes, a gente se sente vencido por a pessoa não querer, né, por tantas negações, enfim, mas a gente sempre tem que mostrar o amor maior. E essa escritura, né, o 10, eu acho que é o chave, né? Sim. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar isso. A minha também. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que vos digo, quando não fazeis, não tendes promessa alguma, né? Então isso mostra uma parte do caráter do Senhor e da perfeição dele, né? Que ele vai fazer o que ele diz, sempre. Então, só depende de nós, né? A parte dele, ele sempre vai fazer. Então... Eu acho interessante essa palavra, não é estou obrigado, né? Eu não quero pensar que Deus realmente seja obrigado a fazer nada, né? Mas assim, ele é tão leal, ele cumpre tanto a sua palavra que ele vai fazer, não é que ele é obrigado. Ele vai fazer, ele vai cumprir a lei. Essa é a lei do céu. Se você faz isso, você vai ganhar X. Eu vou cumprir essa lei. Né? E é uma coisa tão linda da gente sempre pensar e lembrar. Eu pensei na experiência que você compartilhou, Carol, no episódio passado, que você estava se sentindo para baixo, tendo pensamentos negativos sobre você, e você botou os joelhos no chão e falou, Senhor, eu preciso que você faça alguma coisa, né? Me ajuda, me tira esses pensamentos de mim, que eu possa ter energia.
E você falou, eu gostei, eu pude colocar o Senhor à prova. E é isso. Se você fizer a tua parte, ele está obrigado a toda vez que você botar o seu joelho no chão e pedir para ele te socorrer, ele vai te socorrer. E eu acho que ele quer ouvir a gente clamando por isso, né? Senhor, eu fiz isso, me ajuda nessa parte, né? Quero sentir agora a tua presença, a tua bênção nesse momento, eu preciso disso, né? E ele está obrigado, se a gente fez a nossa parte, ele vai fazer a dele. Eu acho isso tão maravilhoso, né? Interessante, quando você mencionou isso, você usou uma terminologia nessas horas, quando você fazia a oração, você, nessa ilustração que você fez, usando linguagem bem específica. Ele diz, olha, o Senhor, conversando com ele, Senhor, olha, eu fiz a minha parte. E isso, lógico, nos traz a lembrança da experiência do irmão de Jared, onde ele foi bem específico. Ele disse, olha, o Senhor disse para fazer isso, eu fiz, está aqui, exatamente o que você acabou de dizer. Fiz a minha parte, agora o Senhor vem aqui. E é importante nessa hora também, de sermos também específicos no que nós vamos pedir. Não apenas me abençoa agora, mas abençoar com o quê? Com o quê? E eu acredito que isso está relacionado também a essa maior luz, porque uma vez que nós tenhamos essas experiências onde nós oramos bem especificamente e recebemos bênçãos bem específicas, nossa fé aumenta, nossa confiança nele aumenta e, consequentemente, recebemos mais luz, mais entendimento e o maior testemunho, talvez, queira dizer. Então, e no caso do irmão de Jared, ele foi específico, ele disse, olha, o Senhor toca com... É a diferença de orar e clamar a Deus. A tradução aqui não é no idioma português, talvez não soe, não crie o mesmo sentimento que tem no inglês, do pray e o call upon. O pray, orar, call upon, que em português seria clamar, mas clamar seria, call upon seria chamar aqui, call upon, chamar aqui. Poderia ser invocar também, mas o call upon é um verbo assim que seria, talvez a tradução mais literal seria chamar aqui. Como chamar sobre mim. Sobre né? mim, tipo, upon. É aquele negócio, ao invés de dizer, escuta, faz isso para mim, só, escuta, pode vir aqui fazer isso comigo. Esse é diferente. Um é orar, pode fazer isso para mim. Agora, o chamar, o clamar, pode vir aqui e fazer, que foi o que o irmão de Jared fez. Toca com teu dedo essas pedras. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, vem aqui e bota teu dedo aqui. Ou seja, ele podia ter dito, Senhor, faz essas pedras brilharem aí. Manda teu poder aí. Seja, não, toca com teu dedo, em outras palavras. Ele disse, vem aqui, eu fiz essa minha parte aqui, agora, Senhor, vem aqui. E olha, é algo que tem que ser levado muito a sério. A gente não pode fazer uma oração desse tipo para qualquer coisinha aí. Que, meu feijão queimou, não pode ser assim. Mas em situações críticas na nossa vida, olha, nós podemos, lembrando então, linguajar do apóstolo Paulo, né, de nós chegarmos intrepidamente ao trono da graça, né, nos aproximarmos intrepidamente, corajosamente do trono da graça. E por causa de Jesus Cristo, justamente por isso a gente usa a expressão em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo permite que nós possamos chegar até o Pai com toda essa intrepidez, com toda essa coragem, dizer, Senhor, por favor, vem aqui me ajudar. E nesse processo, né, que a gente vai passar nessa vida terrena, que é colocar na nossa prova a fé, né, como vocês falaram, eu acho que vale lembrar aqui essa história que a irmã Virginia Pierce, que é uma ex-membro da Presidente Geral das Moças, contou, que está aqui no Vem Segue-me, né? Ela fala que tinha uma mãe que estava assim muito preocupada com seus filhos que estavam fazendo escolhas iníquas. E ela estava assim, quase que em pânico. Ela fez tudo que ela podia para buscar as bênçãos
do Senhor em favor deles. Né? E ela falou que além de orar, essa mulher, ela estabeleceu uma meta bem alta de frequência ao templo. E ela tinha certeza que o Senhor honraria esse significativo sacrifício mudando o coração dos filhos dela. E aí ela conta, depois de 10 anos frequentando cada vez mais o templo e da oração constante, sinto dizer que as escolhas dos meus filhos não mudaram. Mas mudei. Sou uma mulher diferente. Tenho um coração mais suave. Estou cheia de compaixão. Realmente posso fazer mais e estou livre do medo, da ansiedade, da culpa, do remorso e do pavor. Abandonei meus limites de tempo e posso esperar no Senhor. E sinto manifestações frequentes do poder do Senhor. Ele envia eternas misericórdias, mensagens pequenas que reconhecem seu amor por mim e pelos meus filhos. Minhas expectativas mudaram. Em vez de esperar que os meus filhos mudem, espero essas ternas misericórdias frequentes e estou cheia de gratidão por elas. Minhas orações mudaram. Expresso mais amor e sou mais grata. O Senhor trabalha de maneira maravilhosa e realmente me sinto tomada pela paz que excede todo o entendimento. Então, isso aqui é um exemplo perfeito de que o Senhor cumpriu com a promessa dele. Ela falou, vou orar mais, vou ao templo. E no fim, ela mudou e ela controlou o que ela podia. Graças ao Senhor, ela mudou. Ela mesma, a natureza dela, as expectativas dela, porque as pessoas têm um arbítrio. Então, eu achei essa história fantástica. Exatamente, o arbítrio. Eu tinha um dos nossos missionários lá na missão São Paulo Norte, que uma ocasião me falou, não, eu faço jejum todos os domingos para os meus pesquisadores aceitarem o batismo. Eu disse, olha, Helder, o manual missionário diz para você jejuar uma vez por mês só. E o que você está querendo é uma coisa muito boa, só que você está agora querendo sobrepujar, passar por cima do arbítrio deles. Eles têm o arbítrio, então essa é a situação. Olha, nós podemos pedir ao Senhor que toque o coração das pessoas, toque o coração das pessoas, pelo poder do teu Espírito, mas fazer com que eles... aí nós estamos... Até o nosso próprio, Às vezes a gente pode clamar ao Senhor para nos ajudar a mudarmos uma opinião, mudarmos nosso coração. Eu sempre falo isso aqui, se a gente não tem vontade de orar, pede por vontade de orar. Ore pedindo vontade de seguir, cumprir tal mandamento, a gente tem que pedir, porque às vezes a gente não tem mesmo, às vezes não é da nossa natureza, enfim. Mas pedir para o outro, Então assim, se a gente tiver o coração aberto, então a gente tem que pedir, mas também tem que ter o coração aberto, Porque às vezes a gente pede, mas se a gente mesmo não usa do nosso arbítrio para procurar mudar, através das palavras do Senhor, das Escrituras, enfim, o Senhor também não tem como fazer, porque Ele não vai infligir no nosso arbítrio, Ele não vai. Mas vamos dar uma esperança para as pessoas aqui nessa situação. E você falando agora, você me lembrou do presidente Brigham Young, que ele dizia, se eu não tenho vontade de orar, diga, joelhos dobrem. Está lá em discurso de Brigham Young, joelhos dobrem. E ora até ter vontade de orar. Mas a esperança com relação a esses aí, essas situações dos nossos amigos, entes queridos, até familiares, que não estão seguindo os mandamentos de Deus, é nós lembrarmos que, olha, eles são filhos e filhas amados de nosso Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo, também sofreu por eles. E tal como a experiência de Alma Filho e dos filhos do rei Mosias II, um dia o Senhor pode dar uma chacoalhada neles. Se eles vão aceitar ou não, é outra história. Tá? Como aconteceu com Saulo na estrada de Damasco. Tá bom, teve aquela experiência, ele podia ter rejeitado. No Velho Testamento, Balaão, que era um profeta, também. Veio um anjo lá, Balaão nem percebeu que tinha um anjo, e aí tem lá aquela passagem lá que o jumento dele falou com ele, você não está vendo que tem um anjo aí, bloqueando o caminho, não quer que você vá? E Balaão foi assim mesmo. Então, e aí nós lembramos aquilo que o elder Orson F. Whitney, há 100 e poucos anos atrás, testificou que ele tinha ouvido do profeta Joseph Smith, que aqueles
que estão selados a nós, no caso, nossos filhos estão selados a nós, eventualmente vão retornar. Ele usou termos tentáculos da providência divina, vão atrás deles. Eu gosto muito daquela expressão porque eu fico imaginando de esse selamento dos filhos aos pais funcionar como se fosse um conduíte, uma fiação invisível que ligam pais e filhos. E os filhos e os pais aos seus progenitores, antepassados. E fico imaginando, é como se tivesse um laço, ou uma fiação nos ligando desde Adão e Eva, nossos primeiros pais, até nós e de nós até nossa última posteridade. E um dia o Senhor poderá energizar essa fiação. E aí aquele poder de Deus vai vir e poderá ter alguns que vão ter receber aquele choque de espírito e poder e que vão continuar não querendo, mas acredito que muitos outros vão querer. Isso por força das orações de seus pais e tudo. Então, existe, sim. Mas está há muitos anos fora, não sei o quê, não quer, mas olha, existe. Tenha confiança. Tenha confiança. Se recebeu as ordenanças da casa do Senhor, ou se nasceu no convênio, tenha confiança. O Senhor um dia poderá... O Senhor, Ele vai energizar esses selamentos entre filhos, pais e netos. Com certeza. Não deixar de orar, né? E pensar e amar, como a Carol falou. E aqui foi o que aconteceu com essa irmã que você contou a história, né? Não, ela falou que no final ela ainda mais tempo não mudou nada. Tipo, os filhos dela continuaram afastados, mas o que mudou foi o entendimento dela de que o Senhor, Ele abençoa, que é o tópico aqui da sessão, a sua própria e maravilhosa maneira. Né? Ela sabe que vai vir, ela sabe que essa energização vai acontecer em algum momento da história, talvez, da vida dela, ou até depois que ela passar, né, dessa vida. Então, é bonito que a gente não tem como, a gente não pode controlar. É claro que a gente queria muito que os nossos filhos voltassem para a igreja enquanto vivos, enquanto, né, aqui eu quero ver eles sendo selados no templo, eu quero ver eles servindo uma missão, mas se não acontecer, não significa que não vai acontecer. Verdade, obrigada. E aí, do 11 até o final, né, até o final, ele fala aqui que ele chamou, então, os servos Edward Partridge, Neil Whitney, Sidney Gilbert, Sidney Rigdon, Joseph Smith, John Whitmer, Oliver Cowdery e W.W. Phelps e Martin Harris para se unirem, né, nas suas mordomias que eles tinham diferentes, por um vínculo e convênio que não se desfaça por transgressão sem que isso cause julgamento imediato, para dirigir os negócios dos pobres e todas as coisas que dizem respeito ao bispado, tanto na terra de Sião como de Kirtland, né? Pois consagrei a terra de Kirtland no meu próprio e devido tempo para benefício dos santos do Altíssimo e como uma estaca de Sião. E o versículo 14, né, acho que muitos presentes de estaca usam isso. Pois Sião deve crescer em beleza e em santidade, suas fronteiras devem ser expandidas, suas estacas devem ser fortalecidas, sim, em verdade vos digo, Sião deve erguer-se e vestir suas formosas vestes. Esse versículo é lindo, né? Então ele dá esse mandamento para eles se unirem por convênio, né, e de acordo com as leis do Senhor, para ter os mesmos direitos sobre as propriedades, para o benefício da administração dos negócios das mordomias, cada homem de acordo com seus anseios e necessidades, desde que seus anseios sejam justos. E tudo em benefício da igreja, Deus vivo, para que todo homem desenvolva seus talentos, para que todo homem adquira outros talentos, sim, até 100 vezes mais, para que sejam lançados no armazém do Senhor, a fim de se tornarem propriedade comum de toda a igreja, né? Enfim, e aí tem o resto. Mas eu queria... eu queria ir para o 83, só para a gente finalizar, né, de que Joseph Smith esteve em Independence, né? Não esqueça, ele está se referindo àquelas famílias que haviam voluntariamente entrado na Ordem Unida. E lembrando, a Ordem Unida era uma organização dentro da igreja
que gerenciava ou administrava a implementação da lei de consagração e mordomia. Então, porque aqui fala, como nós sabemos, que ele fala sobre o armazém do Senhor, herança, no versículo 5, esses termos, armazém, herança, estão se referindo à ordem unida. Tá? Quando fala em doutrina e convênios de herança, mordomia, porção, tudo é a mesma coisa. Eram as propriedades que as pessoas recebiam da igreja. Lembrando bem rápido aqui, eu tenho um vídeo inteirinho falando sobre a lei de consagração e mordomia, a ordem unida. Eu tenho tanto em inglês como em português, 2 vídeos no meu canal lá do YouTube. Mas a ideia é, voluntariamente, as pessoas decidem se querem ou não entrar na ordem unida. Se eles quiserem entrar, tem que entrar por convênio. Ao fazerem isso, eles fazem um inventário de tudo que eles possuem e levam o inventário lá para o bispo olha tudo, só tá bom. E a pessoa coloca, então, um documento de uma dação, é uma transferência de posse, onde diz, olha, todas essas coisas aqui, casa com terreno, mobília, roupas, tudo que tem dentro da casa, tá, com tudo descrição completa, inventário completo, roupas, sapatos, não sei o que, tudo. Estou consagrando. E aí a pessoa, então, o bispo recebe, tá bom, ok, você está dando isso para o Senhor. Agora tudo isso é propriedade do Senhor. E vai ficar aqui no armazém do bispo. E aí, então, o bispo pergunta, o que você quer como herança? E a pessoa pode dizer, olha, eu quero essa mesma casa, tá, com o mesmo terreno, e com as mesmas roupas, com tudo que eu consagrei, aí eu quero de volta. De volta não, eu quero como mordomia. Então a pessoa saía do escritório do bispo e voltava para aquela mesma casa para usar as mesmas roupas, mesmos sapatos, mesma mobília, mesma coisa. Só que agora nada era da pessoa, tudo agora era do Senhor. E a pessoa passava a morar na casa do Senhor e usar as roupas do Senhor. E aquilo era não apenas da pessoa, mas podia ser dado como herança para os filhos e dos filhos para os netos. Daí o termo herança. Então aquela era uma mordomia. Olha, essa casa agora é a casa do Senhor, você tem que cuidar bem dela. Não é sua casa, você vai usar a casa, vai morar lá perpetuamente. Gerações da sua família podem morar lá. Então isso era feito por convênio. E não tinha negócio de vizinho, não. Nada era compartilhado. O que era propriedade comum de todo mundo era o que estava no armazém do bispo. Então, se eu quero uma coisa, eu vi meu vizinho, então eu quero como daquele também. Vai lá e pede no armazém do bispo. Agora, o que aconteceu é que, justamente, algumas pessoas tinham essas perguntas. Se o marido morre, como é que fica? E aí que está essa revelação aqui. Olha, as viúvas, tá, que perderam seus maridos e as crianças têm o direito de receber o sustento vindo da igreja. Já começou os direitos humanos aqui. E aquilo, olha, tá bom. Tá. E não apenas isso, o direito das mulheres, porque não esqueça que naquela época, mulher não tinha direito a coisa nenhuma. Né? É verdade. Só os homens. Transferência de propriedade, olha, não vai para a mulher. As leis eram bem interessantes nisso daí. Então, muitas coisas não eram fiscalizadas e tudo. Então, a viúva está morando lá, está morando na casa. Mas se você fosse ver ali no papel passado, ela não tinha direito, não. Ela não tinha o direito de voto e não tinha o direito à propriedade também. Então, essa revelação aqui, que é registrada com seção 83, ela precisa ser entendida no contexto da Ordem Unida, que é a organização que gerenciava ou administrava a implementação da lei de consagração e mordomia. Que é a firma unida que a gente falou, mas que virou Ordem Unida, né? Que no início era chamada de firma, depois foi chamada de firma unida, depois chamada de Ordem Unida. E é como nós conhecemos hoje em dia. Agora, isso foi descontinuado. O presidente Brigham Young tentou de novo aqui no território de Utah. Inclusive, ele fundou uma cidade chamada Orderville, tá? É a Vila da Orderville, aqui no sul de Utah, mas também não deu certo. Então, o que nós temos hoje são resquícios da Ordem Unida. Temos o armazém do bispo. Em alguns lugares do mundo não temos armazéns, mas nós usamos, então, um sistema de o bispo vai lá e compra algumas coisas e traz mantimentos para as famílias cada 2 semanas. Tá?
e provemos a subsistência, tá? Provemos a subsistência das pessoas que são necessitadas através das ofertas de jejum. Então, não consagramos todos os nossos bens. Pagamos nossos dízimos e damos uma oferta de jejum generosa. E isso, então, é que provê então, os recursos para ajudar os pobres e necessitados. Então, não temos a ordem unida. Então, muitas coisas que estão aqui, nós temos hoje em dia na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, resquícios, tá? Vislumbres dessas coisas. Mas não temos exatamente isso que está aqui. Só o Senhor vai pôr em prática isso quando ele voltar, né? É o que nós esperamos que vai acontecer. As revelações não dizem exatamente isso, mas todo mundo espera que esse vai ser o sistema econômico dele. Agora, a questão é um sistema econômico voluntário. Ninguém é obrigado a entrar nele. Agora, quando ele voltar em poder e grande glória, e toda a carne juntamente verá descendo dos céus, na força de toda a sua majestade e tudo, é de pensar também, quem é que não vai querer o sistema dele? Ainda mais se o mundo vai estar mesmo, como dizia meu antigo conselheiro Eduardo Bomme, que mora aqui em Saratoga Springs, pois é, ele foi meu conselheiro no bispado lá, e dizia, o mundo vai estar no bico do urubu, tá? As economias em frangalhos, está lá, a sessão 87, nós vamos falar de sessão 87 eventualmente, tá? A consumação decretada põe fim a todas as nações. Quando Jesus voltar, todo mundo vai dizer, olha, estamos aqui, estamos nas tuas mãos, Senhor. O homem está vindo dos céus aí, com aquele poder, com milhares de anjos. Ele não vai voltar como bonzinho, humilde, não, ele vai voltar arrebentando tudo. Em termos de glória, claro, de poder. Diz que o sol vai escurecer, o sol vai recusar da luz, tamanha glória de Cristo. Então fica pensando, quem é que vai dizer, não, eu não quero? Não sei, então eu quero. Porque não vai ter, olha, eu não vou ter, não vou ter aqui previdência social para mim, não vou ter aposentadoria, os bancos vão estar falidos, vai estar tudo. Então, olha, Jesus está dando o sistema econômico dele aí. É pegar ou largar. Se largar, tu está sozinho no mundo. Poxa, muito obrigada. Que maravilha. Eu acho que só queria agradecer vocês por esse episódio que nós tivemos juntos, essa conversa, que foi um pouco conturbada, tivemos alguns probleminhas técnicos das câmeras, mas a obra do Senhor vai avante, como a Ana falou, né? Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com vocês e poder estar me dirigindo os irmãos e irmãs que assistem vocês com assiduidade. É um prazer, uma honra para mim. Muito obrigado. Obrigada mesmo. O seu canal, como que é o nome? Só põe meu nome no Google, Marcos Martins, vai achar meu canal no YouTube, vai achar meu website, tem várias das minhas monografias lá, meus artigos lá. Vai encontrar até um artigo sobre mim na Wikipédia. Legal. Um cara aí fez anos Ficou falando atrás, que não aí. é celebridade, tem aqui, é só botar meu Eu nome no Google que aparece. Eu não sei quem foi. Bom, vai ver minha página, meu perfil no LinkedIn. Eu só não posso adicionar todo mundo no Facebook, só isso, mas tem lá meu perfil no Face também, então... Maravilha, muito, muito obrigada de coração por ter despendido do seu tempo estar aqui conosco. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aqui nos acompanhando, fazendo parte aqui da nossa conversa. Eu acho que quando a gente ora, a gente sempre pensa também se tem talvez alguma pergunta que alguém teria nesse momento. Mas muito obrigada e lembrando de compartilhar o Evangelho com seus amigos, com seus familiares. Né? Escolhe uma escritura aqui dessa sessão, fica aí o convite para essa semana e compartilha com alguém, tá bom? Porque a quem muito é dado, muito é exigido, né? Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.